2023 foi um ano fenomenal para nossa carteira. A gente teve uma valorização de 33% acumulada. Claro que por conta disso também foi um ano fenomenal para a bolsa em si. Apesar disso, começamos o ano de 2024 em queda. Isso é até que normal. Se sobe, tem que descer em algum momento. Mas descer quanto, Pedro? A bolsa brasileira tá cara? Ainda vale a pena comprar alguma coisa realmente? Eu vou falar também nesse vídeo sobre o Bitcoin e a possibilidade de crescimento da moeda no futuro, como o halving pode influenciar o crescimento dessa moeda, os ETFs do Bitcoin e até mesmo os juros caindo nos Estados Unidos. E eu vou responder tudo isso para vocês, mostrando realmente dados muito importantes. Analisaremos a minha carteira em si e, claro, faremos mais um aporte em um ativo que a gente já tem na carteira. E arrisco dizer que é um dos queridinhos de 2024. Meu nome é Pedro Leite e se você já é inscrito aqui no canal, deixa o like aqui e ative o sininho caso você não tenha ativado o sininho ainda, porque você já sabe que o conteúdo que eu passo aqui para vocês é de qualidade. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, não deixa o like e não se inscreve no canal ainda. Eu quero conseguir agregar um valor um pouquinho para você aí na sua vida, para que você possa ver que o conteúdo é de qualidade. Daí, eu te peço que você se inscreva e deixe o like aqui. Agora, falando sobre o desempenho da bolsa, 2023 foi um ano fenomenal para a bolsa desde 2019. Mas isso graças aos 2 últimos meses do ano ali, novembro e dezembro. Novembro, a gente teve a maior alta da bolsa nos últimos 3 anos. E em dezembro, a gente conseguiu bater o número recorde de pontos da bolsa em 134 mil pontos. Dentre os 12 meses do ano, a gente teve 8 meses positivos e 4 meses negativos. Mas desses 4 que tivemos, nós tivemos 2 meses com a queda bem expressiva. E que sem novembro e dezembro, a nossa bolsa teria somente um rendimento acumulado ali de 3,11% e perderia até para o CDI. Ou seja, um ano bem ruim. Nossa, Pedro, então o governo Lula tá fazendo um bom trabalho, né? Não é por causa deles. Se você fizer uma análise em contexto global, vai ver que outras bolsas do mundo também tiveram grandes momentos ali em novembro e dezembro. E isso graças e principalmente à queda dos juros futuros nos Estados Unidos. Seu principal índice, por exemplo, a S&P 500, subiu 24% no ano. E a Nasdaq, que é a empresa, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos de tecnologia, subiu 43%. Além de, claro, novembro ter sido o maior mês em aportes internacionais entrando na nossa bolsa brasileira. Foi um total de 21 bilhões, um valor extremamente expressivo comparado aos 45 bilhões que entraram na bolsa durante o ano inteiro. Ou seja, quase metade desse capital somente em um mês. Claro, a gente tem que dar créditos para o Brasil também e dizer que em 2023 alguns movimentos internos de mercado influenciaram para ter um ano tão bom assim. E talvez o principal desses motivos foi o início da queda de juros no Brasil a partir de agosto até agora e que provavelmente continuará caindo e que foi de 13,75 para 11,75. Então a queda aí de 2% entre agosto e dezembro. Essa queda em rendimentos de investimentos em renda fixa faz com que as pessoas busquem rentabilidades parecidas ou bem próximas disso na renda variável. Ou seja, as pessoas acabam buscando maior risco. Além disso, claro, a queda de juros significa também o crédito mais barato, que movimenta a economia porque faz com que as empresas e as pessoas peguem mais crédito para poder consumir mais. E isso, claro, é o nosso Banco Central independente que manteve sob controle a inflação do ano por alguns projetos internos e manteve a taxa de juros regressiva aos poucos, de uma forma natural e não na canetada. Claro que também a gente tem que citar aqui o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, porque a gente tem fundos imobiliários na nossa carteira. Esse índice teve um resultado de mais de 11% acumulado no ano, e teve um pico ali entre abril e agosto, que começou a realmente a subir bem. Mas por que exatamente nesse momento? Principalmente por causa da queda da taxa de juros futuras do Brasil, que começou ali a dar uma esperança mais ou menos em abril. Claro, o mercado sempre se adianta. Existem muitas coisas que influenciam a alta do IFIX, mas ver a taxa de juros cair de forma real e não artificial tem uma influência grande ali nesse índice. E claro, tem alguns fundos que se beneficiam mais do que outros. Por isso é importante que você, dentro dos seus fundos imobiliários, tenha ali um balanceamento adequado em fundos de papel, fundos de tijolo, ou até mesmo fundos de fundos. Bom, então vamos consolidar nossa carteira aqui para a gente poder avaliar ela, o desempenho dela agora no mês de dezembro e também um pouquinho no mês de janeiro para a gente ver como que tá indo. Basicamente a gente consegue ver que aqui no mês de janeiro a gente está caindo, estamos perdendo valor, estamos com menos R$ 22, mas tá tudo bem, isso aqui provavelmente inclusive é do Bitcoin, porque o Bitcoin sofreu uma queda grande, como ele teve uma alta muito grande da nossa carteira, ele pode ter tido uma queda, que a gente pode olhar aqui embaixo, para 59%, ele estava acho que 72% no último episódio. Só que então a gente continua positivo e muito positivo, só que houve uma queda da valorização da moeda que já estava muito valorizada. Se a gente volta no mês de dezembro, a gente consegue ver que a gente teve o mês final positivo,
Com os R$3.500 que a gente tem em total aqui, a gente teve um ganho de capital só no mês de dezembro de 215%, considerando aqui tudo que eu falei no vídeo, da alta da bolsa, tudo isso. E isso dá uma valorização aqui de 6,67%, e isso é muita coisa. Conseguimos superar aqui o Ibovespa e eu fiquei muito feliz com relação a isso também. Novembro a gente consegue ver que a gente teve uma alta também muito boa, considerando que foi o melhor mês de 2023. Dezembro superou o mês, quase o dobro inclusive, mas janeiro a gente começou o ano negativo e talvez a gente feche como o primeiro mês negativo da carteira até agora. Então a gente já tem um valor aplicado aqui de R$3.110 e o valor de saldo bruto aqui de 3.505, então uma valorização total aí considerando dividendos, ganho de capital, de 400 e pouquinho que eu já mostro para vocês. Nossa rentabilidade até agora, R$ 34,98, e eu já defini a meta de R$10.000 para dezembro de 2024 e eu espero conseguir bater isso. E esse valor aqui embaixo a gente consegue ver como que estava todos os meses da nossa carteira, mas vamos pular direto aqui para os ativos para a gente analisar isso aqui. Então a gente consegue vir aqui embaixo os XP Investimentos, a gente tem os nossos fundos imobiliários, Nubank a gente tem as nossas ações, Bitcoin, o nosso Bitcoin, e a Rico a gente tem os nossos CDBs e também o Tesouro Pré-Fixado 2029, que seriam as nossas rendas fixas. A gente não tem muito peso aqui em caixa, mas isso é porque eu faço balanceamento em cima de fundos imobiliários e ações. Na minha carteira pessoal eu tenho sim em caixa e sigo os meus princípios de investimento. Aqui eu tento focar mais nos fundos, nas ações, no Bitcoin em si. Mas a gente tem um pouquinho de CDB, um pouquinho de Tesouro Pré-Fixado para conseguir analisar também o desempenho ali pela porcentagem de rentabilidade. Então, por exemplo, o nosso CDB teve uma rentabilidade aproximada aí de 1% ao mês, nosso Tesouro Pré-Fixado 17,25% por causa da marcação ao mercado, que o preço do título sobe. Indo aqui para nosso campo de fundo imobiliário, nosso XPML11 e nosso MXRF11, a gente teve uma valorização do XPML11 de 16,34%. Isso é muita coisa, porque é um ativo que eu inclusive comprei com uma alta muito maior. XPML11 ele teve agora em janeiro mais subscrições, eu não efetivei com vocês aqui na carteira e eu preferi comprar outro ativo aqui nessa carteira nesse mês, mas a gente pode sim comprar inclusive outros fundos nos próximos meses, outras ações aí pra gente ter mais também aqui margem de diversificação. Indo pro Nubank pra gente ver as nossas ações, os últimos ativos que a gente adicionou na carteira de ações foi a Sanepar e a Copasa aqui, se eu não me engano. E esses ativos tiveram valorizações incríveis, a gente não tem um ativo negativo na nossa carteira até o presente momento. Copasa está com uma valorização aí de 22,56% por causa da federalização e da privatização, esse sinal aí. O Santander de 13,59%, é um ótimo banco. Sanepar 10,56%, o saneamento básico aí do estado do Paraná, né? A Copasa é do estado de Minas Gerais. E a Taesa, que é a empresa de energia. Então a gente tem aqui uma boa diversificação em setores, a gente tem saneamento, banco e energia, que faz parte aqui do Best, inclusive. Indo para o nosso Bitcoin, que foi um ativo que a gente vai, inclusive, adicionar na carteira esse mês. Bitcoin teve uma valorização até agora de 59,84%, e isso é muita coisa. Eu vou colocar mais ativos do Bitcoin agora nesse mês, de R$333, como eu já falei para vocês, mas é um ativo que eu só vou mostrar para vocês o resultado e desempenho no próximo mês fechado. Indo aqui em cima para análise geral e rentabilidade geral, a gente consegue ver que a gente está ganhando do CDI e do Ibovespa. Existem outros índices que eu posso adicionar e a gente está ganhando de todos eles. Vocês podem ver em referência, inclusive, aqui o CDI e a poupança, para mostrar para vocês que CDI, investimento de CDBs ali, mais conservador, ganha inclusive da poupança, então tirem dinheiro da poupança. E a gente tem um investimento total aqui real muito bom, a valorização total real muito boa. Nosso ganho de capital, então, total, considerando aqui tanto os proventos que a gente já recebeu até agora, quanto o rendimento que a gente já teve até agora, a gente tem um ganho de capital total de R$476. E se a gente olhar aqui embaixo, a gente tem vários meses positivos, todos inclusive, e só janeiro que a gente tem uma rentabilidade negativa, tinha um ganho de capital negativo, só que os proventos aí de R$19,73 que a gente já recebeu esse mês, eles abatem, então o ganho de capital fica R$22,98 negativo para o mês de janeiro. Indo para a aba de proventos, que mudou aqui no Kinvo, a gente tem uma média mensal de recebimento de dividendo de R$9 por mês, que a gente tende a aumentar isso com os novos aportes que a gente tem feito. E eu acho que a gente já vai entrar na média mensal de 2 dígitos, e isso é muito legal. Próxima meta, então, é superar esses 2 dígitos e ir para uma média mensal de 3 dígitos, mas eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. Uma renda acumulada aí, então, de R$80,98, que a gente já recebeu de aporte de dividendo nos últimos meses, considerando agosto, setembro, outubro, novembro,
dezembro, que foi o nosso melhor mês, e agora janeiro, que a gente já recebeu, acho que todos os dividendos que a gente vai receber no mês. Então, se a gente olha até agora, o nosso peso aqui embaixo, ele mostra quanto que a gente recebeu de cada ativo e a porcentagem que a gente está recebendo deles. Nossas receitas futuras, eu acho que só tem para o próximo mês aqui, então, Santander. Nossa projeção da carteira continua positiva, de acordo com o que a gente tinha dito. No pior dos cenários possível, a nossa carteira ainda vai subir. Aqui tem uma consideração de 39,27% para 19 de abril. E se vocês olharem o extrato, vão ver que os últimos que aparecem aqui registrado são os dividendos que a gente recebeu e o MXRF, que foi a última aplicação que eu fiz com vocês no canal, que foi de subscrição no último episódio, ali em dezembro do último episódio do ano. Então, consolidando por final aqui na nossa carteira, a gente está fechando o mês negativo. Não sei se isso vai acontecer, vocês vão descobrir no próximo episódio. E para você que segue no Instagram, você vai descobrir antes, porque eu posto lá no Instagram um resumo todos os meses da carteira fechada com o ativo já adicionado. Aqui para vocês é somente quando virar o próximo mês e a gente conseguir gravar outro episódio para poder mostrar para vocês os resultados. Então a gente tem aí 34,98%, esperamos ter um pouco mais quando virar o próximo mês de fevereiro. Agora, respondendo a pergunta, a bolsa ainda tá barata? Sim, não é porque a bolsa bateu o recorde dela em dezembro que significa que ela está cara. E eu não tô sendo sarcástico aqui. Você consegue facilmente ver isso olhando o PL da nossa bolsa. Não está tão barata como antes. Você consegue ver bem aqui que ela estava bem mais barata. Antes, negociada ali entre 4 vezes e 7 vezes os seus lucros. Foi o momento, inclusive, mais barato da bolsa, comparando com a pandemia e também a crise do subprime nos Estados Unidos em 2008. Então, sim, a gente continua barato. Claro que chutar um valor real de subida ali é impossível, mas algumas casas de análises e bancos tentam fazer isso. O Santander, por exemplo, ele diz que a gente consegue fechar o ano de 2024 em 160 mil pontos. Isso seria uma valorização de mais de 20% em 2024 da bolsa. E o mais dos pessimistas chuta aqui 122 mil pontos. Mas o geral é uma expectativa de um ano bem positivo. Alguns, inclusive, falam no aumento do número de IPOs aqui no Brasil. Mas para isso é necessário buscar muito mais risco. A bolsa, sendo negociada aqui a 8 vezes o seu lucro, não é tão atrativo para uma empresa ali colocar os seus valores, as suas ações na bolsa. É muito melhor para uma empresa quando a bolsa está sendo negociada a 20, 25 vezes os seus lucros. Porque eu tenho certeza que uma empresa prefere ser negociada 20 vezes os seus lucros, ter um valor de capital muito maior assim, do que 8 vezes os seus lucros. Agora, completamente outro assunto, por que comprar Bitcoin? Não tem um motivo específico para eu ter escolhido colocar esse ativo aqui na carteira esse mês. Inclusive, eu posso ter escolhido um péssimo momento para poder comprar ele novamente. Mas eu não me importo, porque eu tô confiando no ativo em si. Como vocês podem ver nesse vídeo, eu comprando Bitcoin para a carteira pública do canal desse mês, eu comprei R$ 333,33. Utilizei a corretora da Bitbank, que é a corretora que eu utilizo e indico para poder comprar os seus Bitcoins. E eu comprei um valor tão quebrado assim para mostrar que vocês não precisam comprar um valor integral ali de 100, 200, múltiplos de números inteiros. Você pode comprar o valor que você quiser. E também tentei me manter aqui no que eu determino para nossa média ali de investimento aporte mensal do canal, que é dá aproximadamente R$300 por mês. Paguei um preço mais caro? Sim, provavelmente. E eu tô preocupado? Nem um pouco. Porque eu compro ativo com uma expectativa de longo prazo e não de curto prazo, quanto ele tá dançando nesse momento. Então essa queda eu posso ver com alguns olhares, tanto o olhar de comprar mais, uma oportunidade de compra maior, ou talvez com um olhar pessimista que vendeu meu ativo e sair no prejuízo. Mas como você só perde aquilo que você vende por um preço menor do que o quanto você pagou, no caso aqui eu não vou vender, então eu não vou perder nada também. No momento que eu gravo esse vídeo, faltam exatamente 84 dias, 7 horas e 25 minutos para o halving. E existem vários pontos que fazem essa moeda ser fenomenal e eu posso trazer um vídeo exclusivamente sobre o Bitcoin e as criptomoedas no futuro. Mas jogando muito rápido aqui, eu posso citar a sua escassez, já que só existem 21 milhões de moedas no mercado disponível. É impossível fazer mais moeda. Tudo já foi pré-configurado e é inalterável. E o halving influencia tanto assim porque ele reduz pela metade a mineração desses 21 milhões ali que tem que ser encontrado. Claro que não é o halving em si que faz a moeda subir de preço, mas sim alguns ciclos que tendem ali a acontecer. Então, por exemplo, no primeiro halving, dia 28/11 de 2012, a moeda estava cotada ali em mais ou menos $12,35. No pico, ela chegou em $1.157. Isso equivale a uma valorização de 9.268%. No segundo halving, ali no dia 9/7 de 2016, a moeda estava cotada em $650.
$150,63. No pico, ela chegou a valer $19.659. Isso equivale a uma valorização de 2.921%. No terceiro halving, no dia 11/5 de 2020, o preço da moeda estava cotado em $8.821,42. No pico, ela chegou a valer $68.958. E isso equivale a uma valorização de 682%. Se você fizer as contas, vai ver que mesmo com a alta expressiva, houve uma queda na sua valorização referente ao pico aqui de 70%. Claro que não é uma garantia do que vai acontecer no futuro, mas também podemos utilizar de base para estimar e projetar algumas coisas. Muitas pessoas gostam de especular nessa moeda, eu prefiro ver ela como uma reserva de valor que parada que é o dólar e ao ouro. O halving, ele causa uma diminuição na oferta da moeda, mantendo uma demanda que inclusive é crescente. E essa subida da moeda, essa valorização, esse pico, tende a alcançar o máximo ali entre 1 ano e 1 ano e meio depois do halving. O preço sim vai subindo antes, mas ele tende a bater esse pico de acordo com os últimos halvings nesses momentos. Se você me perguntar agora se é um bom momento para comprar Bitcoin, eu vou te dizer não. A melhor hora já passou e várias vezes. Mas a mais recente foi no final de 2022, quando a corretora da FTX quebrou e a moeda chegou a bater ali os seus $16 mil. Mas mesmo com o preço no patamar atual, a gente tende a sentir saudade ali do preço cotado antes. E claro, arrependimento de não ter comprado antes. Então eu adicionei na carteira essa moeda em abril do ano passado, no primeiro vídeo da carteira pública do canal, quando ela estava ali ainda próxima dos seus $20 mil. E agora eu tô comprando um pouquinho mais só para mostrar para vocês que eu não me importo muito com o preço e que vocês têm que comprar sempre aqueles ativos que você tem na sua carteira, rebalanceando e também confiando muito na moeda, indo talvez total contra a correnteza. Mas me fazendo essa pergunta, será que eu vou me arrepender de não ter comprado Bitcoin de novo em janeiro de 2024 lá na frente? Bom, com toda certeza isso vai acontecer, mas eu provavelmente vou me arrepender um pouquinho menos porque eu tô efetivando essa compra agora. Lembrando que o ETF do Bitcoin já foi aprovado nos Estados Unidos, e essa queda que tá tendo agora pode ser justificada por uma simples correção de mercado, para acalmar um pouquinho os ânimos à flor da pele que as pessoas estavam achando que a moeda ia disparar depois que o ETF fosse aprovado. Esses ânimos só fizeram a moeda se valorizar antes mesmo do halving acontecer, muitas pessoas inclusive lucraram com esse momento, mas não era para realmente isso acontecer naturalmente, então agora a gente sofre essa correção. O halving, ele ainda está por vir. Você vai se arrepender de não ter entrado antes? Comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo de hoje, eu consegui agregar um pouquinho de valor na sua vida, se inscreve, deixa o like aqui embaixo para me ajudar a bater aqui a próxima meta do canal, que é 2.000 inscritos. Quem sabe até compartilha esse vídeo com um amigo seu que pensa ali em comprar moeda, comprar Bitcoin, entrar na bolsa, começar a investir. Comenta aí a sua opinião sobre o que eu te falei hoje, se você concorda, se você discorda, se você já tem Bitcoin lá daquela época ou se você ainda tá começando a comprar. Eu sempre aprendo muito conversando com vocês e eu espero também que vocês aprendam comigo. Assiste esse vídeo que eu falei sobre as oportunidades de investimentos que a gente vai ter em 2024. Claro, segundo a minha opinião e os meus estudos, tá? Te vejo no próximo sábado às 14 horas e tchau.